semanas, né, a gente tem acompanhado um debate em relação ao desempenho do Flamengo, defesa versus ataque. O Flamengo vinha de 2 jogos que empatou sem gols, onde precisava, né, fazer os gols, mas também tinha vencido o Juventude com uma goleada. E hoje, um duelo contra um grande rival, no Maracanã lotado, e o Flamengo se impõe logo na primeira etapa, conseguindo aproveitar as oportunidades. O quanto vocês têm conversado e conversaram sobre isso antes desse jogo? Hoje vocês saem daqui com o resultado e com uma grande atuação. Bom, eu acho que o que vem sendo falado nas últimas semanas do vestiário é a gente manter a performance, que uma hora ou outra os gols iam voltar a aparecer, que a gente sabe que nesses últimos jogos não apareceram, e isso claramente causa um nervosismo, uma ansiedade para que saiam os gols, e aí acaba condicionando o jogo em algum momento. Talvez contra o Vasco nós tenhamos feito uma partida tão boa quanto hoje, mas acabou ficando condicionado por a gente não ter feito as oportunidades que a gente criou. Então acho que passa muito por isso, assim, a conversa sempre muito tranquila, sempre avaliando o que a gente tem que fazer dentro de campo com o que a gente trabalha no dia a dia. E a partir daí a gente não vai controlar se vai ganhar o jogo ou vai perder, porque em algum momento ou outro vai acontecer como o Vasco, por exemplo, e o goleiro vai ser o melhor jogador da partida. Então isso não passa pela gente, a gente tem que fazer tudo que a gente vem construindo no dia a dia, tudo que o Felipe passa nos vídeos, tudo que ele nos prepara para o jogo, e aí ali ter um pouco mais de tranquilidade talvez para fazer os gols, porque a gente sabe que qualidade aqui na frente a gente tem, e em um momento ou outro a chave vai virar, talvez como virou hoje, como virou contra o Juventude, e a gente vai fazer os gols e condicionar o jogo pro nosso lado. Vocês acharam que ia ser tão fácil dessa forma, Léo? Assim, óbvio que tem uma dificuldade, mas a postura do Flamengo foi muito superior à postura do Corinthians, né, dentro de campo, e isso foi refletido no próprio placar. Vocês esperavam que realmente fosse dessa forma? Não, nunca. A gente sempre trabalha para jogar contra a melhor versão do adversário, pensando que o adversário vai fazer o seu melhor jogo e pensando em todas as possibilidades que eles fazem durante os últimos jogos. Então a gente trabalhou em relação a isso, a gente trabalha sempre muito focado no que a gente tem que fazer em relação ao que o adversário faz dentro de campo, não perdendo o nosso padrão, a nossa base, as nossas dinâmicas dentro do campo, adaptando uma ou outra coisa conforme o adversário marca, conforme ele pressiona, conforme ele vem pressionar. Então são essas adaptações que a gente faz, mas lógico que a gente nunca pensa, ainda mais num jogo contra o Corinthians, que ia ser um resultado assim, e acredito que o resultado foi construído muito pela postura que a gente atuou dentro do campo. Léo, a diferença de ter só mais uma, só essa, por favor. A diferença de ter o Pedro como centroavante, né? Você que enxerga o jogo de trás para frente, né? Quais essas dinâmicas que se alteram, e se o fato de ter voltado a fazer gols tem a ver com essa readaptação aí hoje como titular? Lógico que tem esse fator também. O Pedro, assim, se fala a qualidade que ele tem para fazer gol, mas a gente tem outros caras que vinham fazendo e dando conta do recado. O Juninho, em alguns momentos, ainda se adaptando também a uma mudança de clube, vindo para um Flamengo que é uma notoriedade totalmente diferente. O Bruno fazendo a função ali no início do ano, fazendo muitos gols nos clássicos, nas finais. Então a gente tem dinâmicas diferentes para cada jogador, porque o Pedro tem uma característica bem diferente da do Juninho, que é de um jogador de atacar mais espaço, do Bruno também, que é um ponta que joga mais por dentro nessa função também, atacando espaço. Então são dinâmicas diferentes que a gente cria dentro de campo. Também não posso dar muitos detalhes, porque também senão as pessoas vão analisar e vão pegar isso tudo. Mas são dinâmicas diferentes por conta da característica de cada jogador. Mercado, que você está feliz, provavelmente todo mundo sabe, mas como é que tem sido para você, né? Depois de todo esse período, essa volta, está voltando com tantos gols, ganhando minutos, assim, o que você projeta, né, para os próximos jogos, depois de um início tão arrasador assim? Só tenho que agradecer a Deus por esse momento, por essa recuperação que tem sido excelente, né? Voltei bem confiante, voltei sabendo que eu respeitei cada fase, cada processo da recuperação, então isso foi super importante também. E hoje poder fazer um jogo desse, com a vitória com placar elástico, placar que foi muito bom. Agradecer aos companheiros, comissão técnica que fizeram parte dessa recuperação, desse processo, e sem dúvida nenhuma foi muito bom, e tem sido bom também essa recuperação, essa fase inicial em jogos também. Pedro, como é que tem sido a conversa em termos de programação, planejamento de minutos? Ficou essa expectativa para saber quando você conseguiria voltar a ser titular? Claro que o torcedor tem expectativa de quando você vai poder jogar 90 minutos. Eu te pergunto além,
porque sabemos que tem uma data FIFA em junho e sempre que você está jogando bem, o seu nome é cotado. Eu não sei se vocês já conversaram sobre isso, que o foco é se preparar para o Super Mundial e aí tem um caminho aí que talvez não daria para desviar em junho. Como é que tem sido a conversa com a comissão do Flamengo em termos de planejamento para vocês? Só uma dúvida, todo mundo ficou preocupado que você chutou ali no pênalti, depois você meio que se alongou, não sentiu nada Não, foi câimbra ali. Deu a câimbra depois da batida. Mas eu acredito que não tem como a gente planejar a longo prazo, né? A gente tem que planejar a curto prazo, jogo a jogo, para ver como eu vou terminar cada jogo. Hoje foi um dia que eu pude jogar mais minutos, não sei se quase 70 minutos. É meu 5º jogo ainda, então está no processo inicial. Então, como eu falei, respeitar cada fase. Essa fase também é importante respeitar minutagens e ganho de minutos em jogos também. E a gente tem sido muito boa essa fase inicial. Estou me sentindo muito bem, então isso que é importante. Pedro. Então, a cada fase respeitar e ganhar minutagem e voltar ao meu melhor nível físico. Pedro, que é isso que eu procuro. você acha que vai ficar polarizado esse brasileiro? Entre Flamengo e Palmeiras pelo esse início do Campeonato Brasileiro? Não tem como, assim como eu respondi agora, tem muito campeonato pela frente, não tem como falar quais equipes que vão disputar pelo título. Então, a cada jogo a gente tem que buscar a vitória, pensar em nós, pensar no nosso jogo, pensar no nosso dia a dia e os outros adversários, pensar neles também. Então, acredito que a gente tem tido um início muito bom de brasileiro e espero que a gente possa se manter até o final. Você está com meta de gol, Pedro, esse ano? Tem 4 em 5 jogos? Eu nunca tive uma meta assim, em números. Como eu falei, a cada jogo eu busco dar o meu melhor e como atacante eu tenho que buscar o gol sempre. Nem sempre eu vou fazer gol, nem vai ser sempre 2 gols a cada jogo, mas buscar dar o meu melhor a cada jogo, assim como todos os companheiros têm feito.